Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, extraiamos aspecto do texto que acabamos de ouvir. Primeiramente, nosso Senhor Jesus Cristo não se contenta em anunciar o reino somente ao povo de Israel, mas ele vai também a outras regiões, por isso chega à região dos Gadarenos, de um povo de cultura pagã, que não conhecia a lei de Israel, que não estava incluso naquele povo eleito. E diz também o texto que esses homens possuídos pelo demônio eram tão violentos que ninguém poderia passar por aquele caminho. E Jesus percorre com toda segurança esse caminho, porque ele veio tornar transitáveis todos os caminhos deste mundo. Não há lugar inseguro para o Senhor. Pela sua presença, ele torna seguro todos os lugares. Por isso, 2 coisas já aprendemos esse Santo Evangelho. O primeiro, que todos devem escutar, todos devem receber o anúncio da salvação. Não interessa se estão longe, se estão em lugares periféricos, se são lugares inseguros, Jesus vai para levar a salvação a todos esses lugares. E Jesus, ao se encontrar com esses homens que estão possuídos, o demônio logo o reconhece. "O que queres de nós, Filho de Deus? Eles atormentar antes do tempo?" Ou seja, o demônio sabe quem é Deus. Jesus o repreende. Eles pedem para ir para os porcos. E Jesus permite, que, como bem sabemos, tudo está sob a permissão de Deus. Porque muitas vezes nós pensamos que o demônio fosse um poder paralelo ao de Deus. Também age pela vontade permissiva de Deus. Porque tudo contribui para a glória de Deus. Por isso eles vão para esses porcos. Por quê? Santo Agostinho nos explica que tem um caráter importantíssimo esse texto, porque mostra que os bens materiais são secundários à salvação. E é isso que esses gadarenos não entendem. Quando essa manada de porcos atira-se no mar, o que as pessoas dizem a Jesus? Que se retire da região deles, porque Jesus está causando prejuízos. Eles não querem a presença de Jesus. Preferem os bens materiais do que a salvação e a libertação que Deus lhes concede. Assim também, muitas vezes, encontramos nos nossos dias pessoas que preferem os bens materiais do que a salvação que vem de Deus. Não estão dispostos, de modo algum, a caminhar com Cristo, a receber a libertação e a liberdade que Ele nos propõe.
porque os seus corações estão presos às coisas deste mundo. Por isso, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, porque se apega por demasiado aos bens deste mundo. Pensa que a sua salvação, a sua segurança está nos bens. Por isso sempre vão dizer que não tem o tempo suficiente para rezar. Não tem o tempo de ir à Santa Missa, não tenho tempo de ir à igreja, não consigo ajudar, porque estou sempre em crise, estou sempre com pouco dinheiro, nunca vou poder ajudar. Por isso, é a imagem desse Santo Evangelho, que preferem os bens materiais do que a salvação e libertação que Jesus oferece. Pensamos isso de modo, primeiramente, material, no sentido financeiro e econômico, mas muitas vezes também podemos pensar a modo existencial. Quais são os apegos que eu tenho? Quais são as coisas que eu não consigo me livrar delas? Quantas vezes eu tenho, talvez, uma conta pequena, pouquíssimas coisas, mas me apego. Quantas vezes eu estou agarrado a isso? Por isso, algo que também nos ensina no Santo Evangelho. Os possuídos pelo demônio estão sempre nos túmulos, nas grutas, nos lugares escondidos, lugares escuros. Nós, ao contrário, os filhos de Deus, sempre estamos na luz, porque Jesus Cristo veio para iluminar todo ser humano. Por isso, quando nos colocamos diante de Jesus, nós somos iluminados. Ele ilumina também as profundezas do nosso coração e quer arrancar de nós aquele demônio que muitas vezes quer nos prender, que muitas vezes quer que nós prefiramos os bens materiais do que os bens eternos, a salvação. E quando essa manada de porcos atira-se no mar, isso aqui também significa que todo o mal deve ser afogado com abundância de bem. Devemos levar isso muito a sério. Quantas vezes nós pensamos que devemos pagar com a mesma moeda? Quantas vezes nós temos a tendência, pelo orgulho, pela soberba, de querer agir como os pagãos, agir como aqueles que não creem em Deus. Se alguém me cumprimenta, eu o cumprimento. Mas se não, eu também lhe viro a cara. Se alguém fala mal de mim, eu também lhe fecho o coração e não quero mais saber. Ou seja, quantas e quantas vezes nós devemos mudar as atitudes. Talvez o outro seja meu inimigo, mas eu não sou inimigo dele. Porque eu preciso sempre afogar o mal com abundância de bem. Meu coração deve ser sempre bondoso, generoso, como o coração de Cristo. Porque senão o que vai nos diferenciar dos pagãos, dos que não creem em Deus? Eu só vou fazer as coisas de modo reativo? Não. Deus nos quer pessoas propositivas, com ação eficaz no mundo. Porque Ele veio precisamente para isso, para nos libertar, para nos dar confiança que devemos sempre amar a todas as pessoas, agir com bondade para com todos. Ainda quando o outro fala mal, quando o outro me vira o rosto, ainda quando o outro me calunia, zomba, faz ironia, eu preciso continuar amando, perdoando, compreendendo e rezando por essa pessoa. Não somente rezar pelos que rezam por mim, não apenas amar os que me amam, pois assim seria muito fácil. Por isso também esse Santo Evangelho nos ensina que afoguemos de fato todo o mal nessa abundância de bem que Jesus mesmo nos mergulhou, que inseridos no seu amor, nós conseguimos amar. Inseridos no seu amor, nós conseguimos perdoar. Porque sozinhos não conseguimos, mas auxiliados por Ele, tudo é possível. Por isso rezemos também, para que nós possamos descobrir quais são os apegos, quais são os demônios que têm me prendido e não têm deixado que eu me torne, de fato, livre. Porque Jesus Cristo veio para isso, para nos libertar. Não nos quer presos a nenhuma coisa deste mundo. E muitas vezes nós parece que nos acostumamos às prisões que o demônio nos coloca.
Não nos acostumemos ao pecado, não nos acostumemos às amarras de Satanás. Nos libertemos. E de modo especial, procuremos uma boa confissão para que nós sejamos livres, livres de fato. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.